não passa às vezes às vezes as adversidades que a gente passa. Asaf passa 14 versículos dizendo sobre a prosperidade do ímpio e queixando a sua sorte. Só que enquanto Asaf vai pormenorizando e dizendo cada uma das aflições que ele sente ao ver que o ímpio muitas vezes não tem os apertos que nós temos, acaba quando ele chega no versículo de número 17. E ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Aleluia! Aí eu percebi qual é o fim deles, querido. A casa de Deus é um lugar perfeito para a gente ter um entendimento que não importa o que você passe, qual é o tipo de vida que você vive, quais são os tipos de luta que você enfrenta. É na casa de Deus que Deus começa a mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar o seu caminho, mudar o seu trajeto. Deus está hoje virando a página da história de muitos crentes aqui nesse hoje. Começa a história mudando na sua vida. Tudo aquilo que você viveu até hoje vai ser mudado. Para cada dia de vergonha, destará um dia de dupla honra para a glória do Senhor. No Salmo de número 27, eu vejo Davi dizendo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no templo do Senhor. Para quê, Davi? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Versículo de número 5, Davi diz: porque no dia da adversidade Deus me acolherá, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, bordear sobre uma hoxa e firmará os meus pés, e também exaltará a sua cabeça contra os meus inimigos ao redor de mim. Eu descobri aqui, irmãos, que existem 4 coisas que Deus faz na vida daqueles que estão dentro do templo. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, primeira coisa que Ele faz, Ele acolhe. Segundo, Ele esconde. Terceiro, Ele firma. E quarto, Ele exalta. Agora você que é inteligente, querido, me diga uma coisa: quem é que Deus vai acolher, se não aquele que foi desamparado? Quem é que precisa ser acolhido, a não ser aquele que foi desamparado? Quem é que precisa ser escondido, a não ser aquele que está sendo perseguido? Quem é que precisa ser firmado, senão aquele que está vacilante? E quem é que precisa ser exaltado, a não ser aquele que foi humilhado? Não estou entendendo nada, pastor Frederico, então deixa eu te explicar, querido. Se estás tu, aleluia, sendo desamparado, Deus hoje vai te acolher. Se alguém está te perseguindo, Deus hoje vai te esconder. Se você está vacilante, hoje Deus te firma. E se eu estiver sendo humilhado, pastor Frederico, se prepara, porque hoje é o dia da tua exaltação. Hoje é o dia que Deus vai virar a página.
que você tem no rei Ezequias. Se a tua confiança é Faraó, o rei do Egito, aquele cordão de cana quebrada que espeta a mão de qualquer um que se apoia nele, eu lhe digo, ele não poderá vos livrar. Até aqui estava tudo ok, querido. Você sabe qual foi o problema e o grande erro de Senaqueribe? Foi o que ele disse depois. Ele disse: agora, se a tua confiança está no Senhor vosso Deus, ele também não vos poderá livrar. Olhe para os deuses das outras nações e veja, porventura eles poderão livrar as outras nações de minhas mãos, tampouco o vosso Deus vos poderá livrar. Você sabe qual foi o grande problema de Senaqueribe, querido? Enquanto ele estava falando sobre recursos humanos, estava tudo bem. O problema foi ele tocar no Deus que nós servimos, o Deus de Israel. E muito mais do que tocar, foi comparar o nosso Deus com o Deus das outras nações. E aqui foi o grande erro dele, sabe por quê? Porque o meu, o seu, o nosso Deus é incomparável. Ninguém se compara ao nosso Deus. O nosso Deus, querido, a Bíblia diz que ele chama raio pelo nome e ele se apresenta diante do Senhor e diz: eis-nos aqui. A Bíblia diz que o nosso Deus mede a terra por palmos. A Bíblia diz que o nosso Deus se assenta no globo da terra e pega as águas na concha das suas mãos. A nossa Bíblia diz que quando Salomão estava consagrando a casa do Senhor para ele, ele diz: os céus dos céus não poderiam detê-lo, quanto mais a casa que eu edifiquei para ti. A Bíblia diz no Salmo de número 29 que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O nosso Deus, querido, é incomparável. Se você quiser olhar para o tamanho do teu Deus, olhe para o céu, olhe para cima, porque nada se compara ao nosso Deus. Eliakim pega a carta, vai para o palácio e coloca a carta na mão do rei Ezequias. Sabe o que o rei fez? Já sei, pastor, murmurou. Espraguejou. Colocou a culpa de todo mundo. A Bíblia diz que ele despiu as vestes reais, tirou a sua coroa, desceu do trono, vestiu-se de cilício ou pano de saco, pegou a carta e foi para a casa de Deus falar com quem resolve. Aleluia, aleluia. O diabo está te afrontando, querido. Não ligue para a irmã do ciclo de oração, não. Não ligue para profeta ou para o profeta fulano de tal, não. Muito menos diga para o seu pastor. No dia que o diabo te afrontar, pegue a carta, não diga nada a ele. Venha para a casa de Deus, porque Deus resolve. Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve.
estão dentro do culto. As igrejas estão cheias de pessoas assim, que estão dentro do templo e que estão fora do culto. Qual é a diferença, pastor Frederico, daqueles que estão dentro do templo e que estão fora do culto? Está perdendo tempo. Você fala receba, ele fala o quê? Está dentro da igreja, mas está fora do culto. Receba. Você fala para ele: eu sinto a presença de Deus está aqui, Deus está passando aqui. Ele fala: aonde? Está dentro do templo, mas está fora do culto. É verdade. Quem está dentro do culto, quem está dentro do templo, mas está dentro do culto também é diferente, querido. Quando você fala receba, ele fala: eu tomo posse, Jesus. Porque ele está ligado no culto. Ele está dentro do templo. Ele não está só dentro do templo, ele está dentro do culto. Quando você fala para alguém que está dentro do templo e dentro do culto, Jesus está passando aqui, ele fala: eu já senti. Ele está passando aqui, ele está passando aqui, eu estou sentindo a presença dele. É quem está dentro do templo, mas também está dentro do culto. Oh, Ramão, que fácil. Aqui em cima eu já sei que tem crente que está dentro do templo, mas também está dentro do culto. Está ligado no que está acontecendo. Zacarias dentro do templo com incensário. Relamando, faço, venéria. Zacarias com incensário dentro do culto. Tem crente que não trouxe nem incensário, não dá glória a Deus, não dá. Aleluia, não tem oração. Esse crente está precisando de incensário. Hoje Deus vai mudar. Hoje Deus vai trocar. Hoje Deus vai te dar o incensário para você apresentar com você. Um monte de crente, irmão, que vive dentro da igreja. Eu não recebo nada, eu não sinto nada. Está dentro do templo, mas está fora do culto. Crente com celular mandando tweet. Está dentro da igreja, mas está fora do culto. Crente com revista da Avon, da Natura. Está dentro do templo, mas está fora do culto. Aí depois, não vi nada, não senti nada, querido. Entra no templo, mas também entra no culto. Apresenta o teu culto a Deus. E um crente chegou para mim e falou assim: pastor, por que tem cultos que a gente não vê nada, a gente não sente nada, a gente não recebe nada? Eu falei para ele: porque você não veio apresentar o culto. Aí ele falou: não estou entendendo. Eu falei: querido, Deus não faz culto, Deus recebe culto. Quem faz culto é crente que dá glória a Deus, é crente que dá aleluia, é crente que fala em línguas estranhas, é crente que profetiza, aleluia. Quem faz o culto é você. O culto só é ruim porque você é crente ruim, querido. Aí quando Zacarias está apresentando o culto, está lá no altar, que aparece aquele varão. Roupa incomparável. Imagina Zacarias olhando para ver se achava um peitoral. Não era só um sacerdote, não, querido. Era um anjo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias está lá e aparece aquele varão de branco. Zacarias treme as pernas. Zacarias começa a tremer todo.
dolorido. De repente o anjo diz para ele: não temas, Zacarias, porque a tua